eu sou a doutora Audrey, sou cirurgiã plástica e hoje eu vou falar sobre um tema que incomoda muita gente. Cicatrizes, exatamente. Afinal, o que são cicatrizes? Ah, se eu for um cirurgião plástico, eu vou operar, vou ficar maravilhosa e sem cicatrizes. Isso não é verdade. Imagina que você tem uma cerca de madeira na sua casa e por algum motivo algum carro entra e bate nessa cerca e arrebenta ela inteirinha e você tem que reconstruir essa cerca. Você vai fazer ela de novo, bonitinha, mas ela não vai ficar exatamente igual à cerca como ela era antes dessa batida do carro. E acontece a mesma coisa no nosso corpo quando sofremos algum trauma, alguma lesão. Por exemplo, estou ali cozinhando, cortando, picando cebola e eu me corto. É um trauma, é um corte. Ou vou ser submetido a uma cirurgia, inclusão de prótese de silicone, ou uma videolaparoscopia para tirar minha vesícula, também é um trauma. Ou sofri um acidente de carro e tive uma lesão na minha perna, no meu joelho, também é um trauma. Então, sempre o organismo vai reagir a esse trauma com um processo de cicatrização. E passa por algumas fases essa cicatrização. A primeira delas é uma fase de inflamação, uma fase inflamatória. Não é a mesma coisa que infecção. Infecção é quando você tem pus, quando você tem bactérias. Inflamação é um processo de defesa do seu organismo. Ele está tentando lutar para regenerar, para reconstituir aquele tecido na forma original. Claro que cada pessoa tem uma cicatrização diferente. Há pessoas que têm tendência de ter cicatrizes mais gordinhas, que são as cicatrizes hipertróficas. Outras têm tendência a ter queloide, que já é quase um tumor de cicatriz. Então isso é muito variável de pessoa para pessoa e precisa ser avaliado antes de uma cirurgia, por exemplo. Depois que passou essa fase inicial, que é uma fase inflamatória, que o organismo está ali colocando várias células, que são os seus exércitos, os seus soldados, que vão ajudar a reconstruir aquela cerca, vem uma fase de fibroplasia. Olha só que nome difícil. Então, passada essa fase inflamatória, que é quando a cicatriz está vermelha, todo mundo que já teve um corte sabe do que eu estou falando, vem a fase de fibroplasia, que é quando algumas células específicas que o nosso corpo tem, que se chamam fibroblastos, vão produzir colágeno para dar força para essa cicatriz. Se não, imagina comigo, eu tô lá, acabei de operar faz um mês e alguém vem, me bate sem querer e aquela cicatriz abre todos os pontos, porque ela não tem força têncil. E quem vai dar essa força têncil é o colágeno fabricado por essas células. Por isso essa segunda fase é uma fase de fibroplasia. E por fim, vem uma fase de maturação. E essa fase pode durar até um ano ou mais, dependendo de cada pessoa, que é quando essa cicatriz vai ficando madura. Por isso existe todo esse processo, embora muitas pessoas queiram que o resultado de uma cicatriz apareça logo nos primeiros 15 dias. Só que isso tudo depende de um processo. Ou seja, se a pessoa não se alimenta bem, se ela tem algum problema de saúde, como por exemplo diabetes mellitus, se ela tem uma idade muito avançada ou é muito jovem, tudo isso pode interferir nesse processo de cicatrização. Mas o médico profissional especializado nisso pode te ajudar a passar por todos esses processos de uma forma menos agressiva para o seu corpo. Por exemplo, na primeira fase, na fase inflamatória, a gente pode lançar mão de LEDs ou de outras tecnologias que vão modular esse processo. Não é impedir que ele aconteça, mas é modular o processo. Nas fases de fibroplasia e maturação, a gente pode entrar com plaquinhas de silicone ou com aparelhos como radiofrequência, como os lasers. Então existem várias opções de conduta para a gente minimizar os efeitos de uma cicatriz que não é tão agradável tanto para o paciente como para o profissional. Então eu vou fazer um post mais para frente explicando essas fases e colocando o que é possível ser feito hoje em dia com as tecnologias que temos à nossa disposição para minimizar o aspecto cicatricial. Obrigada pela atenção.